Com uma produção anual de quase 80 mil toneladas, segundo o último levantamento do IBGE, Minas Gerais está entre os 5 maiores estados produtores de cebola do país. O Alto Paranaíba, ao lado do Triângulo Mineiro, são consideradas algumas das regiões de destaque no cultivo. Uma lavoura cara, dizem os especialistas. Cada hectare de plantio corresponde a quase R$18 mil investidos no campo. Todos plantios de hortaliças não são baratos os custos, né? É porque você sabe que é uma cultura, assim, geralmente planta na época de muita chuva, né? E muita doença. Isso encarece muito. Quer dizer, requer mais cuidado. É, mais cuidado, sim. E é em busca de rentabilidade do lado de dentro da porteira que estudos são feitos a todo instante, como o aperfeiçoamento do plantio direto da cebola. O plantio direto é um sistema diferente de manejo da lavoura. Aqui, o produtor não faz a aração nem a gradeação da área de cultivo. Ao contrário, sobre a terra, ele joga uma camada de palha como esta, para ajudar a proteger e a aumentar a fertilidade do solo. As novidades foram passadas a 54 agricultores que fazem parte da Copadap, a cooperativa agropecuária do Alto Paranaíba, em um dia de campo realizado em parceria com a Embrapa Hortaliças em São Gotardo. O encontro foi realizado na fazenda da cooperativa. Na área já existem 2,5 hectares de cultivo de cebola no novo sistema de plantio. O engenheiro agrônomo explica que a ideia de iniciar o cultivo de forma experimental surgiu depois de um encontro com os pesquisadores da Embrapa em São Paulo. A gente foi a um evento, né, que estava se divulgando essa tecnologia lá, que já é usada há 5, 6 anos. E a gente achou interessante, por reduzir custo, né, do produtor, aumentar a margem de lucro dele e resolvemos testar aqui na nossa região também, para ver como é o comportamento das nossas cultivares, da nossa época de plantio, do nosso tipo de solo, desse sistema de cultivo. Ao final das palestras, os agricultores percorreram a área plantada, aproveitaram para registrar os resultados e tirar dúvidas sobre a técnica de manejo do solo. Tanto para técnicos quanto para os produtores rurais, o resultado do encontro foi satisfatório. O produtor está interessado em rentabilidade, produtividade, né? E esse sistema, esse plantio ficou bem produtivo e eu acho que é o que o produtor está buscando, né? Veja a seguir, pesquisa desenvolvida por técnicos mineiros vai ser apresentada na Europa. E na seção de cartas vamos falar sobre piscicultura. Um sabor tradicional na mesa do brasileiro, o famoso cafezinho, é objeto de estudo de um agrônomo de Uberaba. Nas lavouras, ele conseguiu aumentar a produtividade com o sistema de gotejamento. Os produtores têm receio de investir na cultura por causa dos riscos de prejuízo, mas ele mostra que é possível ter lucratividade, tanto que vai levar o gostinho do café brasileiro para a Europa. Não existe bebida mais brasileira que esta. Difícil é esse sabor faltar em alguma mesa. Quem toma animado algumas xícaras com a gente é o agrônomo André Fernandes, pesquisador de uma universidade de Uberaba. Esse aroma inconfundível ele vai levar para a Itália. Vai apresentar em uma conferência europeia de recursos hídricos o resultado de um trabalho desenvolvido no Triângulo Mineiro que está aumentando a qualidade dos grãos. Essa técnica de irrigação que acaba aumentando aí a produtividade, melhorando a qualidade da lavoura, pode ajudar o café brasileiro a continuar fazendo esse sucesso todo no mercado externo? Sem dúvida, essa é a ideia. A ideia é apresentar um trabalho científico, técnico, que a gente fez aqui lá, mas o principal motivo dessa viagem é justamente colocar o café em evidência no mundo, principalmente o nosso café brasileiro. Hoje, de cada 10 quilos consumidos no mundo, 3 vêm de lavouras nacionais. A previsão é que nesta safra sejam colhidas mais de 30 milhões de sacas. E metade dessa produção vai sair de fazendas mineiras. Boa parte dos grãos vai seguir para o mercado internacional, principalmente para a Europa. Café verde e amarelo no exterior é sinônimo de qualidade. O segredo do trabalho do professor André, que há 20 anos pesquisa cultura, está na irrigação. O produtor rural ele não aguenta mais perder a safra dele por déficit hídrico.
E isso em todas as regiões cafeeiras. Na minha opinião, o café é uma cultura muito cara para a gente depender da chuva, depender de São Pedro. O sistema é o de gotejamento, que traz economia em relação ao de aspersão. Mas o que sai da mangueira não é apenas água. Nessas gotinhas estão misturados o adubo, enriquecido com cálcio e magnésio, reguladores de crescimento, hormônios vegetais e até produtos para o controle de pragas e doenças. A palhada é mantida sob o pé para impedir a evaporação. O sistema fica ligado em média 3 horas por dia. E a quantidade de água a ser usada depende da umidade relativa do ar, verificada todos os dias na pequena estação meteorológica. A irrigação ajuda a resolver um dos grandes obstáculos para a expansão da cultura pelo cerrado. O café exige um investimento muito alto, são cerca de R$12 mil por hectare, e é preciso esperar 3 anos para a planta começar a produzir. Ao mesmo tempo, é um grão muito sensível à seca, e uma estiagem no período errado, algo comum na região do Triângulo Mineiro, pode ser sinônimo de muito prejuízo. É por isso que, apesar de todos os municípios do Cerrado Mineiro terem condições de receber e bem a cultura, poucos investem nela. O risco é muito alto. A irrigação aumenta os custos de produção, mas a rentabilidade pode compensar o investimento. Professor, essa lavoura está recebendo experimento já tem 6 anos. De quanto que foi o aumento da produtividade aqui? Desde 98 nós estamos medindo essas produtividades. Sempre foi irrigação por gotejo, esse café. É um café hoje que tem 10 anos de idade. E a média nessas 6 safras colhidas foi 80% de aumento. Só com o uso da irrigação e da fertirrigação. Comparado com a lavoura sem irrigação, que a gente chama lavoura de sequeiro. Professor, esse índice de aumento de produtividade, a gente pode aplicar também a qualquer lavoura no país? Dependendo da região onde a gente cultivar café, nós vamos ter respostas diferentes. Quanto maior o déficit hídrico dessa região, melhores vão ser as respostas com relação ao aumento de produtividade com a irrigação. Comparando o Triângulo Mineiro, em torno de 60%, 70%, chega a 80%, que é o que a gente obtém aqui. Para sul de Minas, em torno de 40%, 50%. A qualidade a gente sente no aroma e no gosto. E os italianos poderão conferir com o paladar o resultado das pesquisas. Já que é um produto tão nobre, quem precisa de champanhe para um brinde? Pessoal, então, um brinde ao café brasileiro. Um brinde. Que faça muito sucesso aí na Itália. Com certeza. O MG Rural vem recebendo muitas cartas de telespectadores que querem saber qual a melhor forma de povoar açudes e represas. Para esclarecer essas e outras dúvidas, nós viemos até a represa do Carioca, no Rio São João, no município de Conceição do Pará, no centro-oeste do estado, onde vários produtores investem na piscicultura. A atividade é uma das opções para se diversificar a renda do homem do campo. O Isaú Gonçalves Neto é extensionista da Emater e orienta os produtores da região. Qual deve ser a primeira preocupação? A primeira preocupação que o produtor deve ter é com relação ao mercado. Ele tem que pesquisar o mercado para que essa produção seja absorvida. Depois de avaliar as condições do negócio, é preciso ficar de olho na qualidade da água. A água é elemento essencial. Ela tem que ser analisada para ver se não existe contaminação de resíduos tóxicos, elementos químicos ou mesmo dejetos. Essa qualidade, ela interfere diretamente no produto final, que é a carne. Como legalizar a atividade? A atividade deve ser legalizada junto aos órgãos ambientais, junto ao IEF, por se tratar muitas das vezes de atividade localizada em área de preservação permanente, e junto ao IGAM, por se tratar de uso de água. Feito o estudo da viabilidade do mercado, da análise da água e já com a atividade legalizada, é hora de escolher os tanques. Quais são os mais indicados? Normalmente são explorados tanques escavados, aproveitamento de açudes ou represas e aproveitamento em tanque rede, que é o caso desse aqui. É o mais viável? É o mais viável, devido à facilidade de manejo e ao maior controle da exploração. Qual que é o tamanho deste tanque? Esse tanque tem um tamanho padrão de 2 por 2 metros largura e uma profundidade de 1,20 m. Em Minas Gerais, várias espécies são utilizadas na piscicultura, entre elas o surubim, a matrixã, o tambacu e o tambaqui.
Já a Maria Elisa, que é produtora há 3 anos e tem 30 tanques, escolheu a tilápia. Por quê? Bom, o retorno da tilápia é mais rápido, você consegue uma produção hoje em menos tempo. Então você coloca o peixe hoje com 3 meses, você já consegue aí 100 gramas de peixe. E com 8 meses você já consegue tirar o peixe numa produção final com tamanho de até 800 gramas. O manejo é fácil? Sim, o manejo é muito fácil. Você tem uma possibilidade hoje, qualquer profissional, sem nenhuma especialização, fazer esse manejo, porque basta saber jogar a ração na hora certa, são 3 a 4 tratos por dia, então não precisa nenhuma especialização. E no dia do manejo, que é a pesagem e a biometria que a gente faz, são 20 peixes que a gente pega por tanque, pega aleatório para pesar e medir, qualquer pessoa consegue fazer. A produtora recomenda investir na piscicultura. O lucro vem em poucos meses. A atividade é rentável e quanto maior a sua produção, maior a sua rentabilidade. Então, no meu caso, eu tenho uma produção pequena, com 1 ano você consegue tirar o seu investimento inicial. E mais uma informação, o tanque deve ficar no mínimo a 50 centímetros do fundo do lago. Com esse cuidado, evita-se que o lodo entre dentro dos tanques e atrapalhe a oxigenação. Em instantes, pequenos agricultores aprendem o poder medicinal das plantas e você vai aprender como fazer bombom usando como ingrediente o baru, um fruto típico dos cerrados. O Senar, em parceria com os sindicatos rurais da região, está com inscrições abertas para novos cursos. As aulas começam a partir de amanhã. Confira a relação das vagas. Curso de operação e manutenção de tratores em Araguari, de operação de motosserra em Araxá. Em Campos Altos, os instrutores do Senar vão ensinar como fazer artesanato usando sementes, cascas e folhas. Tem curso de derivados do leite em Dores do Indaiá, de produção de conservas e compotas em Gurinhatã. Os trabalhadores de Monte Carmelo vão aprender como cultivar o café. Em Paineiras, tem curso de aproveitamento de alimentos. Em Prata, de avicultura básica. E em Tiros, de artesanato de tecidos. No leste do estado, pequenos agricultores aprendem num curso como aproveitar as plantas encontradas nos quintais de casa. Um simples pé de algodão tem mais utilidade do que se imagina. Pequenas descobertas que podem fazer toda a diferença para quem nem sempre tem acesso às farmácias. Mesa cheia, mas podem chamar de coleção de amostra grátis. Macaé, que serve para regular o intestino. Espinheira santa, para gastrite e úlcera. Unha de vaca contra o diabetes. Numa versão da famosa lei de Lavoisier, o instrutor diz que na natureza nada se perde. Tudo pode virar remédio. É muito importante que a gente tenha um conhecimento das ervas na questão da identificação e do nome, para não se fazer confusão, né? Os alunos dessa aula são moradores e trabalhadores da zona rural. Eles observam, escutam, anotam e praticam. Agora a atividade sai da varanda e vai para o quintal. Hora de aprender a semear. Simples e só um segredo. Uma camada fininha de terra, porque a semente de camomila é tão pequena que mal dá para vê-la caindo da mão do instrutor. Num quintal como este, o que mais chama a atenção são as bananeiras. Mas para quem entende do assunto, basta um olhar mais atento para perceber que quase todas as plantas aqui têm pelo menos uma propriedade medicinal, inclusive as bananeiras. Jonilton explica que essa parte do cacho da banana, chamada de coração, amassada e misturada ao mel, dá um xarope contra a tosse que é bater e valer. Outros matinhos insuspeitos, como o caruru de porco, que é rico em cálcio e combate a osteoporose. Contra a febre, melão de São Caetano. E para problemas cardíacos, cordão de frade. No outro canto do quintal, a estrela é o pé de algodão, que não serve apenas para fazer tecidos ou limpar ferimentos. Uma planta que tem também um valor medicinal. O algodão, a flor, quando nova, né, ela está em aberto,
com a flor amarela, combater a infecção do ouvido. As pessoas não sabem o potencial que tem a planta. Basta vocês irem a um mercado onde se vende plantas medicinais e ver lá os valores daquelas plantas. Nós acreditamos mesmo que é possível curar, não somente através dos chás, dos remédios em si, mas através da alimentação também. O quadro do campo para a mesa vai ensinar hoje uma receita ideal para ser preparada nessa época do ano. Com a castanha do baru, é possível fazer um bombom que vai agradar a família toda. O baruzoeiro, ou baru como também é conhecido, é uma árvore frondosa que chega a atingir 25 metros de altura, com troncos fortes e uma copa que chama atenção, principalmente nessa época do ano, quando se destaca no meio da vegetação seca. O fruto castanho, com polpa e semente comestíveis, amadurece entre os meses de setembro e outubro. Apesar de ser pouco comercializado, tem um alto valor nutritivo, com mais de 26% de proteínas. Aline é professora de uma escola rural que desenvolve um projeto sobre as espécies do cerrado, e o baru é uma das mais estudadas. As crianças assim, sempre estão lá perto do pátio da escola, colhendo essa semente e saboreando. Do campo para a mesa. Hoje o fruto do cerrado já está sendo processado pela indústria e a partir da semente é possível criar variadas receitas, como a que a gente aprende a fazer agora com a Leila, que mora em uma fazenda em Tuiutaba, o bombom de baru. São apenas 4 ingredientes: 200 gramas de chocolate ao leite, 1 colher de sopa de margarina, uma lata de leite condensado sabor chocolate e, claro, a castanha de baru. Nesse caso, são 100 gramas. O preparo começa no liquidificador e é muito simples. Basta colocar a castanha e triturar um pouco. Quanto mais deixar uns pedacinhos mais inteirinhos assim, mais gostoso fica. Em seguida, derreta a margarina na panela em fogo médio e coloque a castanha, mexendo por cerca de 5 minutos até ela ficar torradinha como um amendoim. Depois acrescente o leite condensado, misture um pouco e deixe esfriar. Enquanto isso, derreta o chocolate em banho-maria. Para montar o bombom é preciso uma forma plástica, encontrada em lojas de embalagens. Primeiro, Leila espalha o chocolate no fundo e nas laterais da forma. Depois ela leva à geladeira por 5 minutos e em seguida completa a receita, colocando o recheio e novamente cobrindo com o chocolate. Aí é só deixar mais 5 minutos na geladeira, tirar da forma e fazer a festa da criançada. Os filhos de Leila adoraram a novidade. Pode levar para a escola. O bombom de baru é muito gostoso. É muito gostoso, parece castanha de caju. Tá dada então mais essa dica deliciosa. Bom, o MG Rural de hoje termina por aqui. No domingo que vem nós estaremos de volta. Uma ótima semana para você e até lá!